Oi, gente. Esta é uma das notícias que eu não esperava ver. Me surpreendeu positivamente demais. E, de quebra, ainda sinalizam que os bolsonaristas que apoiaram o Gonê se lascaram completamente. O Gonê vai seguir a orientação do Alexandre de Moraes, vai ser uma espécie de Xandão 2.0 na Procuradoria-Geral da República. Sim, os bolsonaristas, se você vê bolsonarista nas redes sociais nos próximos dias, desesperado, provavelmente, e se ele for político, provavelmente é por causa disso daqui. É porque o Gonê, o novo Procurador-Geral da República, no seu primeiro mês de mandato, sim, janeiro, é o primeiro mês do Gonê. Ele disse que vai reanalisar as ações da CPI da Covid arquivadas por Augusto Aras. Se vocês se lembram, a CPI, chamada CPI da pandemia, não é? Ela trouxe evidências de crimes de Bolsonaro, de Pazuello, de um monte de gente do governo Bolsonaro, e o Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República indicado pelo Bolsonaro, arquivou tudo. Foi um verdadeiro passapano profissional do bolsonarismo. Pegou todas as denúncias e disse: não vou fazer nada com isso aqui não. Botou debaixo da gaveta. Não é? Fez de conta que não viu. O Gonê era, eu vou mostrar para vocês, era profundamente apoiado pelos bolsonaristas. Olha só o que disse a Bia Kicis. Bolsonarista fez indicação de Gonê. Sempre foi conservador. Direita não tem motivos para barrar a indicação de Lula no Senado, diz deputada Bia Kicis. Ela comemorando a indicação do Gonê. E, de fato, o Gonê é conservador. Mas, ao que tudo indica, é um conservador que tem compromisso com a República, que tem compromisso com as leis. Nem todos os conservadores são bolsonaristas. Nem todos os conservadores são negacionistas. Aqui no Brasil, teve uma confusão. Eu sou um cara muito de esquerda, né? Mas eu sei reconhecer que existem pessoas que são mais conservadoras do que eu em uma série de questões, mas que são pessoas que defendem a democracia, que são pessoas que defendem as leis, que defendem aqueles que infringem a lei, por exemplo, durante a pandemia, por exemplo, misturando vacina como se isso fosse da AIDS, que teve uma certa autoridade, que vocês sabem quem foi, que falou isso daí, né? Um crime sanitário gravíssimo, tudo leva a crer que esse é um crime sanitário gravíssimo, né? E essas pessoas que são conservadoras entendem que isso é crime. Então, no primeiro mês, eu vou repetir, no primeiro mês da gestão do Gonê, olha só o que ele disse, eu vou destacar aqui para vocês. Nós temos, inclusive, dados da CPI para serem avaliados, elementos que foram encontrados durante esse período. Vamos reanalisar tudo o que for possível e realizar ainda em termos de análise e de repercussão jurídica do que foi feito e do que deixou de ser feito. Essa frasezinha dele aqui, ó, e o que deixou de ser feito, é um recado. É um recado para quem? Para Lindora Alves e para o Augusto Aras. Vocês não fizeram o seu dever constitucional. O relatório da CPI incluiu 81 pedidos de indiciamento. Além de Bolsonaro, ex-ministros como Pazuello, Marcelo Queiroga e Onyx Lorenzoni foram acusados de algum delito ligado à pandemia. Esses pedidos tiveram pouca repercussão, né? Acabaram arquivados, né? A pedido da vice-procuradora-geral da República, Lindora. Ou seja, a Lindora e o Augusto Aras, contribuíram para engavetar tudo isso. E agora o Paulo Gonê, no primeiro mês dele, e olha só, eu sei que as pessoas estão querendo que Bolsonaro seja preso logo. Mas agora a gente, já desde o ano passado, a gente já tinha entendido que não dava para prender ele em 2023. Por quê? Não dava nem para processar ele direito em 2023, porque era a gestão do Augusto Aras e da Lindora Araújo, e essa dupla, Augusto Aras e Lindora Araújo, estavam protegendo Bolsonaro. Então, durante o ano de 2023, todos os crimes cujas evidências foram abundantes e que a gente noticiou aqui no canal e que foi noticiado em todos os canais, na rede aberta, em tudo quanto é lugar, não dava para, de fato, processar, porque a pessoa que estava com poder de processar, o Procurador-Geral da República, para processar um ex-presidente, ex-ministro de Estado, normalmente é fundamental isso, né? Que seja o Procurador-Geral da República. Ele estava, assim, ele, o Augusto Aras e a Lindora atuando para impedir, para arquivar tudo.
Agora, Paulo Gonet, no primeiro mês, já sinalizou que vai reabrir tudo, inclusive na pandemia, que era uma coisa que eu não acreditava. Eu realmente estava pessimista em relação a reabrir a CPI da pandemia, mas agora estou muito feliz, otimista, que de fato isso pode gerar frutos. Agora nós estamos no começo do processo. Vai ter um inquérito, uma acusação formal, direito à defesa, ampla defesa, mas qual é a pessoa que o novo Procurador-Geral da República, o Gonet, se espelha? Quem é que ele se espelha? Porque aqui, ó, Bolsonaro foi acusado de infração sanitária, não sei o que, parará, e tal. Em quem é que ele se espelha? Essa matéria do Josias traz os detalhes aqui, ó. Os bolsonaristas votaram massivamente no Gonet, né? Aqui, ó. Declarou que... não, aqui, ó. A diferença entre a esperteza do bolsonarismo e a estupidez é que a esperteza tem limites. Guinado por Lula a estratégica função de Procurador-Geral da República, ele promoveu uma arrastão no Senado. Precisava de 41 votos, num plenário de 77 senadores. Os bolsonaristas votaram no Gonet e vão se lascar. Gonet obteve o aval de 64, ou seja, 84,4% dos presentes. Ou seja, muitos bolsonaristas votaram a favor do Gonet. Decorridas menos de 24 horas, o bolsonarismo se deu conta de que, além de realizar o sonho de Gonet, pode ter realizado o seu próprio pesadelo. Entraram em inferno astral. E por que eles entraram em inferno astral? Porque o espelho de Gonet, aquele que Gonet está olhando assim, vai seguir a linha, é o Alexandre de Moraes. Olha só o que disse Gonet. Gonet desmanchou sem elogios ao presidente da corte, declarou que Moraes, algoz de Bolsonaro e de seus seguidores, serve como baliza para sua atuação futura. Se eu tenho uma boa experiência para me servir de guia na Procuradoria-Geral da República, eu recebi essa experiência daqui, da Justiça Eleitoral, especialmente de Vossa Excelência, Ministro e Presidente. Junto com Gilmar Mendes, Moraes apadrinhou a indicação de Gonet. Na véspera, em sabatina, Gonet evitou se contrapor ao inquérito e tal, e ele declarou mais. Olha só o que ele disse. Enalteceu a coragem cívica sem pai, um respeito absoluto ao ordenamento jurídico e sempre com os olhos voltados para o bem dos valores republicanos. E é isso aí. E é isso que os bolsonaristas não conseguem entender. É fundamental. Por que eles fizeram essa burrice tão grande, essa estupidez tão grande de apoiar o Gonet, né? E ficaram todos preocupados lá com o Flávio Dino no STF e tal. Estavam com medo do Flávio Dino e esqueceram do Gonet. O problema para eles vai ser muito mais o Gonet do que o Flávio Dino, com certeza. E por que eles fizeram isso? Porque eles confundem conservadorismo com respeito republicano. O Gonet é conservador e ele fez pessoas como eu e vocês terem dúvidas. E faz sentido ter dúvidas. Porque se fosse uma pessoa progressista, a gente estaria mais tranquilo de que ele iria levantar todos os crimes. Porque ele não teria esse elemento. Mas a verdade é que o Gonet, até agora, é importante dizer, tem se mostrado uma pessoa que, sim, culturalmente é conservador, mas que é uma pessoa que defende a República, que defende os valores democráticos, que defende a letra da lei. E sendo uma pessoa assim, se ele conseguir confirmar isso na gestão dele como Procurador-Geral da República, esse ano de 2024, nós veremos inquéritos abertos contra Bolsonaro e seus aliados. E o pesadelo deles vai ter apenas começado. E se você está ansioso porque você viu esse pessoal cometendo esses crimes todos e não acontecer nada, e você ficar impaciente, saiba que durante o ano de 2023 não tinha como. A verdade é essa. Com o Augusto Aras e com a Lindora, não dava. Agora, com o Gonet, há a possibilidade dos inquéritos serem abertos e dessas pessoas finalmente responderem pelos crimes que cometeram durante a pandemia. Crimes esses para quais as evidências são abundantes. Vocês lembram do Bolsonaro chamando manifestações sem máscara, dele contrariando as medidas de distanciamento social, dele falando mal e falando mentiras sobre as vacinas, incentivando a população a não se vacinar. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? E como uma pessoa que recentemente pegou Covid, mas estava vacinado e por isso tive sintomas leves e me recuperei rapidamente, mas sei que muitos brasileiros não tiveram o mesmo destino, inclusive alguns porque pegaram antes das vacinas estarem disponíveis, por causa da negligência de gente como Bolsonaro e de seus aliados que contribuíram para a disseminação do vírus.
se tem atitudes do governo Bolsonaro que eu quero ver processadas e punidas na justiça, eu quero que ele seja punido por todas. Joias, funcionários fantasmas, tentativa de golpe de Estado, todas. Mas se tem uma que eu estava perdendo as esperanças e minhas esperanças foram renovadas, foram os potenciais crimes durante a pandemia. E isso realmente me deixou muito feliz quando eu vi essa notícia. E de quebra, os bolsonaristas se lascando, apoiando um cara que agora vai ser o Xandão 2.0, ao que tudo indica. Claro que a gente tem que aguardar os próximos capítulos dessa história e eu estarei aqui trazendo todos os detalhes para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se inscreve, dá um like e compartilha. Um abração, gente. Tchau, tchau.